o agrotóxico ele é necessário para plantar commodity. E a gente quer o quê? Alimentar as pessoas, né? A gente quer comer. Olá, está no ar o terceiro episódio da segunda temporada do podcast A Saúde é Coletiva. E quem você ouviu nesse comecinho do áudio foi a professora e pesquisadora na Fiocruz, Karen Friedrich, nossa entrevistada especial de hoje e que vai falar sobre agrotóxicos e saúde. O número de agrotóxicos aprovados no Brasil está aumentando em ritmo acelerado e preocupando ambientalistas. O Ministério da Agricultura liberou esta semana, numa tacada só, 31 agrotóxicos, como mostrou o jornal O Globo. No ano, já são 169 registros autorizados, mais de um por dia. E o quadro cultural de hoje tem uma dica musical bem carioca da médica brasquiana Cláudia Leite. Outra coisa também muito interessante desse grupo é que eles fazem parte de um movimento aqui no Rio de Janeiro que é de ocupação das ruas, né, e da democratização da cultura brasileira. Como aqui não tem spoiler, vamos embora logo para os conteúdos que a gente preparou para você. Eu sou Beatriz Pasqualino e te acompanho neste podcast que vai ao ar às segundas-feiras alternadas. Mas antes, nos ajude a chegar a mais pessoas. Avise os amigos e as amigas da área da saúde, compartilhe os episódios nas suas redes sociais e a gente agradece. Então, simbora para a entrevista especial de hoje. A saúde é coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. Hoje, a nossa convidada especial é a pesquisadora na Fiocruz, Karen Friedrich. Oi, Karen, tudo bem? Bem-vinda ao A Saúde é Coletiva. Olá, Bia. Obrigada pelo convite. Obrigada pela sua participação. Bom, a Karen faz parte do GT Saúde e Ambiente da Abrasco e representa a associação no conselho das mais de 120 entidades que compõem a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Ela é biomédica, toxicologista, mestre e doutora em saúde pública. Atualmente é assessora técnica do Ministério Público do Trabalho e professora na Unirio. Bom, Karen, para a gente começar a nossa conversa hoje, queria te perguntar o que as pesquisas científicas mais atualizadas têm revelado sobre a correlação direta entre o uso de agrotóxicos e problemas de saúde. E como que anda o ritmo e a qualidade dessas pesquisas, enfim, da produção científica sobre esse assunto? Bom, esses dados a gente pode obter de duas formas, né, principalmente, né, como você falou, dos estudos científicos, mas a gente também consegue identificar os casos de intoxicação por agrotóxicos através dos dados de notificação no SINAM, né, que é um sistema nacional de agravos notificáveis, né, onde diversas doenças são obrigatoriamente devem ser notificadas, assim como a intoxicação por agrotóxicos. Então, no geral, né, esses dados que estão dentro, que são do Ministério da Saúde, já mostram que ocorrem intoxicações, né, principalmente que a gente chama agudas por agrotóxicos, que são aquelas intoxicações, doenças que ocorrem logo após a exposição, então isso é notificado, né? E esses dados, né, apesar de ter uma série de limitações para essas notificações, né, inclusive os próprios serviços de saúde devem notificar essas intoxicações e nem sempre estão bem estruturados para isso ou informados sobre isso, né? Essa situação já é crítica, né? Então já mostram milhares de casos de intoxicação nos últimos anos, inclusive com intoxicação de crianças muito jovens, bebês, né, que é realmente assustador. O outro lado, né, dessa fonte de informação são os estudos científicos, né? Então são pesquisas realizadas, né, e aí a gente tem tantas pesquisas realizadas em outros países, onde a gente pode fazer uma correlação, né, ou estimativas do que ocorre aqui, mas a gente tem estudos científicos, ou seja, estudos realizados acompanhando pessoas expostas aos agrotóxicos. Então, a gente tem aqui nos últimos anos vários estudos mostrando maior incidência de câncer no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, por exemplo, na região Nordeste, Ceará, Pernambuco. A gente também tem estudos mostrando, né, onde mais se consome agrotóxico, né, estudos do tipo ecológico, por exemplo,
também é o lugar onde tem maiores registros de malformações em bebês. A gente também tem estudos na região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, mostrando também aumento de casos de câncer, né, incluindo câncer de cérebro em pessoas jovens e que trabalham, né, principalmente relacionadas ao trabalho com agrotóxicos. Então, a gente tem algumas dezenas, centenas de estudos realizados no Brasil já mostrando uma situação muito crítica, necessitando a tomada de decisão. Só que, assim, um parênteses, né? Assim como eu falei da subnotificação, a própria disponibilidade de estudos científicos ainda é limitada, porque a gente tem um problema também de investimento, né, em editais de pesquisa público, né, sobre esse tema. Né? Então, realmente, o que a gente tem, que já é assustador, de novo, né? Ainda é a ponta do iceberg. Né? A gente teve uma constatação disso, né? Recentemente, o nosso GT da Brasco, né? Saúde e Ambiente, conduziu uma pesquisa sobre saúde reprodutiva e agrotóxicos, né? E apesar dos relatos, até de notificações, etc., a gente viu como que é um tema pouco estudado, o que não quer dizer que não tenha relação. Né, muito pelo contrário, como eu falei, os próprios estudos internacionais já apontam que isso é um problema, mas a gente não está investindo nesse tipo de pesquisa, né, e a própria vigilância do SUS nesse tema também precisa de melhor investimento. Bom, e não é por falta de confirmação científica desses efeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente que essa situação crítica, como você falou, não é revertida, né? Eu queria aproveitar e trazer aqui alguns dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que dizem que o Brasil lidera o ranking de países que mais utilizam agrotóxicos no mundo, né? Karen, que ingredientes compõem esse cenário nacional que é tão propício ao uso indiscriminado de agrotóxicos? O que está por trás dessa estatística? Bom, primeiro que assim, eu gosto de destacar, né, além da gente ser, né, o maior consumidor mundial, né, ou um dos maiores, né, porque esses dados, né, às vezes de um ano para outro isso pode mudar, mas a gente, além de usar grandes volumes, né, e sermos os maiores consumidores mundiais, em termos quantitativos, né, o aspecto qualitativo desses agrotóxicos é assustador, ou seja, a gente usa também grandes volumes, mas de produtos com elevada toxicidade, né, com associação à indução de câncer e outras doenças já muito bem estabelecidos nesses estudos científicos que a gente falou há pouco. Então, assim, tem esse problema, né? Então, assim, eu acho que a gente chega nessa situação, a gente primeiro que tem uma lei, né, de 1989, tinha uma lei, recentemente foi revogada, pelo pacote do veneno, né, que acho que muita gente já escutou, e aí, então a gente tinha um cenário interessante regulatório, né, o problema foi a estruturação e a implementação do que estava na lei, né, e aí quando a gente vê, e isso ocorre em outros países também, né, existe uma pressão muito forte das indústrias, né, um lobby muito forte para que as ações dos órgãos reguladores sejam adotadas, né, da melhor forma possível para os seus interesses, né? Então, a gente vê, por exemplo, nos processos de consulta pública da Anvisa, que significa o quê? A Anvisa, quando coloca um agrotóxico novo no mercado, né, ela publica lá um documento de 1 a 2 páginas e que fica em consulta pública por 30 dias. Né? A gente, por exemplo, não tem nem como se debruçar sobre isso, porque ali não tem as informações necessárias, né, completas para uma análise de, por exemplo, pesquisadores independentes, né, ou organizações da sociedade civil. Né? Então, faltam informações, e essas informações são as informações da própria indústria, né, que alega sigilo e não sigilo comercial, enfim, e não divulga os resultados, os detalhamentos dos estudos toxicológicos que subsidiaram aquela decisão. Então, a gente tem o quê? Um cenário que é uma dificuldade, né, da participação e do controle social nesses processos regulatórios,
né? E aí, de novo, né? Não é uma questão de desconfiança da Anvisa ou do IBAMA ou do MAPA, né? É uma questão justamente de quanto mais atores estiverem envolvidos, né, nesse processo, mais forte são as decisões regulatórias e mais protegidos estão os servidores e os próprios desses órgãos e esses órgãos, né, desse interesse, desse lobby dessa indústria que é muito forte, que faz isso também em outros países, né? Então, assim, eu acho que tem essa questão do lobby e da falta de investimento na estrutura necessária, né? Então, quando a gente tinha a Lei de 89, que, por exemplo, orientava a questão do monitoramento de agrotóxicos em água, em alimentos, então, justamente para verificar se a quantidade utilizada está sendo de acordo com o previsto em bula, se está sendo detectado numa quantidade perigosa no alimento, na água, isso é uma estrutura de fiscalização, de coleta de amostra, de laboratórios públicos que não houve investimento, né, necessário e proporcional ao crescente volume de comercialização desses produtos. Entre 2018, no governo Temer, e 2019, início do governo Bolsonaro, 524 tipos de veneno foram liberados para uso na agricultura. Né? Então, o volume cresce e a estrutura de Estado, né, de fiscalização, de laboratório, de vigilância, não acompanhou esse crescimento. Até a própria questão, né, até de tributação se fala disso. Quer dizer, a gente acaba gastando, né, o orçamento público acaba sendo gasto justamente também para dar conta dessas contaminações, né, e acaba não dando. Aí também chega no SUS pessoas doentes, pessoas com necessidade de tratamento, né, por conta dessas substâncias. Então, a gente também tem um desmonte, na verdade, nos últimos anos, né, mas a gente não tem uma equiparação da estrutura de vigilância necessária para dar conta disso e mostrar, olha, esse uso nesse volume está causando esses problemas, precisamos repensar esse modelo agrícola, né, que se utiliza, que só sobrevive usando muito agrotóxico, né? Modelo agrícola, vamos dizer que não é de produção de alimento, né? O que a gente mais produz é soja, milho, são as commodities que vão para exportação. Pois é, justamente sobre isso que eu queria falar agora. Mas antes, se você que está ouvindo o podcast, quando a Karen falou sobre o MAPA é o Ministério da Agricultura, tá bom? Desculpa, pessoal, é excesso de sigla que está na nossa cabeça. Eu sei, eu imagino. Bom, então, Karen, seguindo exatamente sobre essa questão da nossa agricultura, né? Os agrotóxicos continuam matando silenciosamente milhares de pessoas e, como você já falou aqui, a gente sabe que os trabalhadores rurais e quem mora perto, né, dessas grandes plantações do agronegócio são os mais atingidos. E aí eu te pergunto, é possível a gente ter um uso seguro de agrotóxicos nesse modelo agrícola brasileiro? E tem ações que a gente possa fazer para reduzir o uso dessas substâncias também? O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que assim, para responder essa pergunta, eu vou voltar lá para o ensino fundamental, né? Quando a gente estudava ecologia, né, naquele modelo, né? Então, o que é que a gente via, né? Se você tem uma espécie de animal, né, que está ali, né, uma espécie, né, animal ou planta, que está em grande quantidade, quem vai se beneficiar, o predador dela, é quem se alimenta daquela espécie que vai multiplicar. Então, o que acontece? Esse modelo agrícola brasileiro, ele é, né, o hegemônico, vamos dizer assim, predominante. Qual é a característica? É o plantio de uma única espécie, né, por exemplo, soja, em grandes extensões de terra. Então, ora é soja ou milho, enfim, mas sempre em grandes extensões de terra, justamente porque são destinados à exportação e o Brasil é um dos maiores exportadores dessas culturas. Então, se a gente tem, né, voltando lá ao ensino fundamental, se a gente tem uma única espécie que é a soja, por exemplo, quem vai se beneficiar e se multiplicar vão ser os insetos, as pragas, né, vamos dizer assim como chamam, que vão se alimentar dessa soja. Então, aí é necessário o quê? Matar
essas pragas, aniquilar essas pragas para manter ali a produtividade, a lucratividade, né, que é o que esse setor almeja, dessa produção de soja, né? Então, ou seja, é um modelo que ele é um círculo vicioso, né? Então, você planta mais soja, aí favorece a praga, aí joga veneno, e aí fica nessa constante produção. Então, assim, realmente, se o Brasil, né, quer se manter com esse modelo, realmente a gente está prejudicando a saúde das pessoas, prejudicando o meio ambiente e deixando de produzir alimento. Porque se a gente tem essas grandes extensões de terra com uma única cultura, a gente está deixando de plantar arroz, feijão, mandioca, né, hortaliças. E isso já vem sendo mostrado em vários gráficos, né, do Ministério da Agricultura, né, do mapa. É justamente isso, que a gente está aumentando as áreas com plantio de soja, de milho, de algodão, cana-de-açúcar e diminuindo as áreas destinadas ao plantio dos alimentos que a gente come. Então, assim, biologicamente, esse modelo é insustentável, porque ele vai demandar sempre cada vez mais produção de veneno. Por isso que, né, essas indústrias fabricantes, né, investem muito na propaganda e no marketing para esse setor agrícola, né, de agricultores, produtores dessas commodities agrícolas, porque é o mercado delas. Né? O agrotóxico ele é necessário para plantar commodity e a gente quer o quê? Alimentar as pessoas, né? A gente quer comer. É difícil, né? A gente precisa realmente repensar esse modelo, por exemplo, investir na reforma agrária de verdade, né? Querer comparar que o agronegócio, né, fatura muito com o faturamento de uma agricultura familiar realmente é ridículo, não tem cabimento, né? Mas, então, a gente também precisa, quando a gente fala, né, também de sustentabilidade de um modelo, né, é pensar em todas as interfaces dessa sustentabilidade, né, inclusive sanitária e ambiental. E justamente sobre esses investimentos que você estava falando, ou enfim, incentivos, né? Aí do lado do agronegócio, hoje os agrotóxicos no Brasil são quase totalmente isentos de impostos, né? Vamos voltar nessa questão da tributação que você já começou a falar, mas vamos aprofundar agora. O Supremo Tribunal Federal marcou agora para novembro uma audiência pública que vai debater essa desoneração para depois julgar a ação direta de inconstitucionalidade 5553. Em paralelo, corre também a tramitação da reforma tributária, que prevê a tributação com alíquota reduzida para os agrotóxicos. Karen, o que está em jogo no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade? E queria te perguntar também se o aumento da taxação dos agrotóxicos teria impacto no bolso, na saúde, enfim, da população brasileira. Bom, vamos começar pela última pergunta. A Abrasco, né, pesquisadores da Abrasco, do nosso grupo temático, elaboraram vários documentos técnicos científicos fazendo esse cálculo, né, então, do quanto que impactaria, né, e de fato, assim, é o que eu falei há pouco, né, o que a gente encontrou, o que eles encontraram é justamente que o impacto na cesta básica seria muito pequeno, que o impacto maior é justamente para aqueles grandes produtores, né, dessas commodities agrícolas, que são produtores exportadores. É o agronegócio, né, são esses grandes produtores, né, que já estão bilionários. Mas então a gente tem, né, esse investimento, né, tanto dessa desoneração, né, aí voltando aqui à primeira parte da pergunta, né, como eu falei, o investimento do agronegócio, né, na agricultura é enorme, né? O Plano Safra 2024-2025 tem linhas de crédito de mais de 400 bilhões, tá, para agricultura e pecuária, né? Uma parcela muito ínfima disso aqui seria, por exemplo, para a produção orgânica e agroecológica. Então, a gente tem, assim, tanto esse investimento direto, né, com linhas de crédito para esse setor, né, como eles ainda também são beneficiados com uma desoneração, né, de vários tributos. E aí, essa desoneração, o que acontece? Né? A gente perde a arrecadação e isso chega a bilhões por ano e, ao mesmo tempo, né, existe um custo do tratamento, né, das doenças relacionadas ao uso dessas substâncias. Então, existem também custos, como eu falei, para a gente monitorar, para investir em estrutura pública, em órgãos de vigilância, em laboratórios, para dar conta disso,
né? E aí, por exemplo, um desses estudos mostrou, né, que para cada dólar que se gasta comprando agrotóxico, 1,25 dólares são gastos para tratar só as doenças agudas decorrentes dos agrotóxicos. Imagina o tratamento, né, com doenças como o câncer, por exemplo, que a gente já falou também no início dessa conversa, né? A gente está falando aqui de dinheiro, né? Mas vamos combinar que a gente está falando de vida humana, de biodiversidade, de capacidade dessas pessoas manterem seus trabalhos, viverem, sobreviverem e alimentarem suas famílias, né? Quando a gente está falando de povos e comunidades tradicionais, a gente está falando também da possibilidade de sobrevivência desses povos, né? Mas o que a gente consegue botar aí em reais ou dólares, né? Que é a linguagem aí do mercado financeiro, a gente já vê que esse modelo ele não fecha a conta. A gente está pagando para esse setor se beneficiar e também é colocado, obviamente, né, como grande sustentador aí do nosso produto interno bruto, mas se a gente botar na conta, eu acho que é uma conta muito alta que a gente paga, né? Eu acho que a gente poderia investir em outras áreas da nossa economia que não um modelo, né, de produção de matéria-prima que prejudica a saúde das pessoas e a biodiversidade. Bom, então, Karen, queria te ouvir como que você avalia o cenário sobre a regulação do uso de agrotóxico hoje. Quais são os principais embates políticos que devem acontecer em torno desse assunto também daqui para frente? Ai, Bia, eu gostaria que as coisas tivessem mudado do dia para a noite, mas o desmonte ocorrido, né? Tanto na regulação, nas legislações e nas próprias estruturas, né, foram muito graves. Então, acho que recuperar esses últimos, né, 2 governos, a gente vai demorar muito tempo. Então, a gente teve, né, durante esse processo, né, principalmente de 2016 a 2023, a tramitação do pacote do veneno, né, que justamente buscou, né, e mudou a lei de agrotóxicos de 1989. Mas várias regulamentações e, vamos botar assim, normas infralegais foram aprovadas no último governo, né? Então, normas que não necessitariam ir ao parlamento. Então, tudo que foi possível dentro do âmbito do executivo ser modificado para pior, isso foi. Né? Então, isso resultou justamente o quê? Numa liberação enorme de agrotóxicos, né? Esse ritmo praticamente se manteve no atual governo, justamente por quê? Porque por conta desse desmonte regulatório. Então, a gente ainda vai sofrer um bocado, sabe? E aí é isso, né? A gente tem um Congresso Nacional, né, que é majoritariamente favorável ao agronegócio, né? E aí realmente eu acho que a gente fica exprimido aí, né? Entre esse jogo aí de poderes e de interesses, né? Que é diretamente isso, né? É o interesse principalmente das fabricantes, né? Das transnacionais que veem o Brasil como um mercado consumidor importante, né? E que investiram muito na aprovação do pacote do veneno. Então, a gente tem um cenário preocupante, né? E aí a gente teria, né? Também tem, assim, uma luta muito importante, né? Que eu queria, assim, destacar aqui, que existe um Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos que foi construído no final do governo Dilma. Isso não foi implementado, né? Veio o golpe de 2016, enfim, toda essa pressão do setor do agronegócio. E aí esse programa precisa ser implementado, né? Então, eu acho que a gente precisa cobrar do governo atual, né, que esse programa seja implementado, porque não é nada radical, né? É um programa justamente de redução de agrotóxicos no sentido de se a gente utilizar produtos menos tóxicos, proibir aqueles produtos que outros mercados já estão banindo, a gente proibir também, fazer um monitoramento decente e periódico de acordo, né, na água, nos alimentos, de acordo com o que é consumido no país. Então, assim, é um programa que não é nada revolucionário, né? Não vai acabar com o setor, nem com o mercado de agrotóxicos, mas ele vai fazer diferença no sentido de trazer informações sobre o que está acontecendo. Então, assim, o Pronara é o que a gente defende, é o que a gente precisa, né? Precisa já de um Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos.
E se você que está ouvindo esse episódio quiser se aprofundar no assunto de agrotóxicos, a gente deixou vários links na descrição desse episódio no seu tocador de áudio, com materiais, inclusive da Abrasco, né, e outras pesquisas que a Karen citou. E aí a gente, com mais informação, a gente consegue estar melhor preparado para essas lutas, né, Karen? Eu queria te agradecer muito pela entrevista e microfone aberto para sua despedida agora. Bia, obrigada. Queria agradecer você, a Abrasco, por essa oportunidade de falar. Infelizmente, é um tema que vai continuar atual por muito tempo, mas eu tenho certeza que nós, servidores públicos, membros da Abrasco, estamos empenhados aqui em continuar, né, debatendo esse tema com muita informação e dados técnicos, científicos e muito diálogo, né, principalmente com a sociedade civil, que é quem está lá na ponta, se envenenando, adoecendo, morrendo. Acho que é nosso papel aqui como saúde coletiva continuar nessa luta. E estaremos. A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. E antes de ir para o nosso quadro cultural, eu queria te lembrar que quem é associado à Abrasco tem desconto na Abrasco Livros. Então, se você ainda não se associou, fortaleça a saúde coletiva. É com seu apoio que a gente consegue produzir este podcast. Todas as informações e os valores estão no site abrasco.org.br. Então, vamos agora de dica cultural bem no clima da cidade maravilhosa. Oi, pessoal, bom dia. Aqui é Cláudia Leite de Moraes, estou falando aqui do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Eu hoje estou aqui, né? Eu sou professora lá no Instituto de Medicina Social da UERJ, sou médica, mas na verdade já migrei para a saúde coletiva há muito tempo, mas também sou uma sambista inveterada, flamenguista roxa, amo a cultura brasileira e hoje estou aqui para dar uma dica para quem estiver no Rio, quem estiver fora do Rio e gostar de ver as coisas no Spotify ou no YouTube. Enfim, uma super dica aí para vocês cultural. A dica de hoje, então, é para quem gosta de samba, que eu acho que é quase todo mundo, né? Porque quem não gosta, bom sujeito não é. É uma roda de samba maravilhosa, formada só por mulheres, chamada Samba Que Elas Querem. Na verdade, é um grupo musical com pessoas assim de altíssima qualidade, né? Que levam um som assim muito bacana e que já tem uma estrada aí pelo Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, já tocou em vários lugares do Brasil, enfim. Estão ficando famosas porque surgiram desde 2017, então já tem mais de 6 anos e estão trabalhando direto desde então. Por que eu estou dando essa dica, né? Porque, primeiro, pela qualidade do som que elas levam. Então, assim, samba é igual cerveja. Quem gosta não vai querer tomar quente, quem gosta vai querer tomar gelada, daquela marca que ela gosta, tudo top de linha. E com samba a mesma coisa. Então, é um grupo de mulheres de alta qualidade, algumas fizeram faculdade de música, outras já tocavam nas noites e nos grupos de samba aqui do Rio de Janeiro há mais tempo. A gente sabe que o samba ele é um gênero musical que sempre foi muito conservador, né? Um gênero muito masculino, as escolas de samba, as baterias de escola de samba, sempre muito masculinas e com difícil entrada para as mulheres, né? E essas meninas, elas se reuniram para dizer que lugar de mulher onde elas quiserem. E é por isso que elas fizeram de cara muito sucesso e um público que é fiel e que cada dia vai agregando mais gente. Uma outra coisa também muito interessante desse grupo é que eles fazem parte de um movimento aqui no Rio de Janeiro que é de ocupação das ruas, né, e da democratização da cultura brasileira. Então, além de fazerem shows como os outros artistas, né, em teatros, em festivais, né, enfim, com cobrança de ingressos, esses ingressos, quando cobrados, são sempre a preços populares e o espaço que elas mais gostam é a rua. Então, elas vivem fazendo rodas em espaços que são públicos, para quem quiser chegar, daquele morador de rua à pessoa que mora no bairro mais nobre da cidade. Quem gostar de samba raiz, samba autoral também delas, né? Então, elas cantam Juvelina, cantam Dona Ivone Lara, cantam Monarco, cantam Jamelão, cantam vários compositores, Luiz Carlos da Vila, vários compositores muito tradicionais, samba carioca.
dão também muita ênfase às escolas de samba, né, que também são assim, uma resistência, né, uma história de resistência cultural afro-brasileira, né, e que vem cada vez mais se abrindo para outros públicos. Então, é um som muito bacana e, assim, com muito simbolismo, né? Porque, além de ser uma qualidade exuberante, é muito alegre.